Inspiração Mulher. Oferecimento Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Que alegria estar com você mais uma vez aqui na sua TV Grão-Pará e em mais 2 canais no YouTube, no canal da TV Grão-Pará e no meu canal no YouTube, Inspiração Mulher. Aproveita e se inscreve, porque você acompanha todos os programas na íntegra. Gente, falando em inspiração, tem um projeto inspirador que vocês vão conhecer agora. E atenção, mulheres, convida as amigas, as primas, passa direct para todo mundo vir assistir o programa agora, porque vocês vão conhecer o programa Entre Elas. É um programa estadual voltado para acolher mulheres vítimas de violência e mulheres em vulnerabilidade social. Quem apresenta esse projeto hoje aqui no Inspiração Mulher é a delegada, a coordenadora geral do projeto Entre Elas, doutora Claudilene Maia. E ela trouxe também aqui como convidada Quimênia Pereira, que é neuropsicopedagoga e faz parte do projeto, não é isso, Quimênia? Isso, sim. Doutora, obrigada pela sua participação, por ter vindo falar desse projeto incrível, que eu fiquei encantada quando vi nas redes sociais. Obrigada também por estar aqui, tá bom, Quimênia? Bom, em primeiro lugar, nós que agradecemos, Jerusalém. Você é um ícone de mulher, eu também já acompanho. Então, hoje a pauta é essa, uma mulher ajudar a outra. E o projeto, ele se baseia nessa rede de solidariedade. Então, mulher, não perca que tem muitas informações mega positivas e maravilhosas para vocês. Doutora, como que funciona? Qual é o principal objetivo do projeto Entre Elas? O projeto Entre Elas, ele vem de meados de 2021, eram rodas de conversas realizadas na região metropolitana de Belém, com técnicas, né, das integradas da Delegacia da Mulher, né, do Parapaz Integrado, em que se reunia com essas mulheres e se trocava experiência de vida. No início eu ainda não estava no projeto, eu vim conhecer o projeto em abril, quando eu tive a oportunidade dada pelo presidente da fundação de ir numa viagem. E conheci a dinâmica, porque, na verdade, o projeto ele se dispõe a conhecer aquela mulher na essência, deixando ela num ambiente seguro, tranquilo, em que só entra mulheres. E eu percebi que vocês montam uma caravana e vão aos municípios levar o projeto. É isso? Aí o foco com vulnerabilidade social... E vítimas de violência. E vítimas de violência. Sim, a questão da caravana, inicialmente, ele era região metropolitana, mas se entendeu que essas mulheres do interior, elas precisavam muito e precisam. Então, o projeto, ele vai até essas mulheres. Estamos chegando ao patamar de 80 municípios e o nosso objetivo é empoderar as mulheres dos 144 municípios do estado do Pará, levando fala de motivação, superação, com uma equipe técnica multidisciplinar, formadas por assistentes sociais, psicólogas, pedagogas, que dão esse suporte a essa mulher emocional. E levamos também os cursos de capacitação, porque falar de empoderamento é dar possibilidade de independência econômica para as mesmas. Com certeza, o empreendedorismo. Aqui no programa também, doutora, além da gente alertar para essa questão de não aceitar a violência contra a mulher, a gente levanta a bandeira de que sim, as mulheres podem ser empreendedoras e começar mesmo pequenas a sair da dependência financeira, seja do marido, do namorado, de algum parente, enfim. Agora, doutora, me explica como pode ser você também, Quimênia, como é para vocês que fazem parte da caravana chegar, de certa forma, de surpresa nos municípios e ir direto a alguns pontos nevrálgicos que a gente sabe que está lá na comunidade, está lá aquela mulher sofrendo abuso, violência. Como é participar? Como é isso na prática? E assim, o projeto Entre Elas, como a gente sempre fala, é um projeto de Deus, né? Porque assim, a gente ir nos municípios é onde a gente passa por várias dificuldades também, né? Porque nossa equipe é uma equipe bem reduzida, mas é assim, uma equipe que se esforça em levar para as mulheres, né, políticas públicas de excelência, né? Trabalho com amor, dedicação e excelência. E quando a gente chega de surpresa, a gente vê assim, o amor e o carinho que as mulheres têm pelo projeto Entre Elas, isso não tem preço que pague, né? E assim, a gente trabalha, não tem horário, de manhã, de tarde, à noite. E assim, quando a gente chega de surpresa, vê a emoção, a gratidão dessa mulher, é assim, é dever cumprido, de missão cumprida mesmo, que o projeto
projeto Entre Elas tem a oferecer para essas mulheres. Aí você, no caso, é neuropsicopedagoga. Aí você falou que tem uma equipe multidisciplinar, não é isso, doutora? Isso. Você já é essa delegata, né? Maravilhosa. Aí já chega sabendo das leis, né? Empoderando essas mulheres em relação à não violência. Como que funciona a orientação? Tem o acolhimento, vocês entram nas casas. Como é que vocês sabem, né, dentro daqueles municípios, como é que a caravana identifica que certas mulheres estão precisando de ajuda? Na verdade, Galúcio, quando nós nos dirigimos, já existe também uma parceria com o município, que faz a mobilização dessas mulheres em ações. Só que o Entre Elas, ele não se conforma com isso. Nós vamos até as mulheres em visitas domiciliares também, em casos que nós procuramos ir até as delegacias e fazer algumas eletivas de casos sensíveis. Então, o Entre Elas, além das rodas nas ações, ele vai até a casa dessa mulher. É quando ela pega de surpresa e com acolhimento da equipe, conta a história de vida dela. Geralmente a gente tem um precedente de que ela está precisando e a gente vai também com políticas públicas inclusivas para essa mulher. E hoje nós temos a parceria do Cheque Sua Casa, Dignidade Habitacional, Saúde da CESPA. Na caravana nós estamos fazendo triagem, porque muitas dessas mulheres, às vezes, no Marajó, não tem condições de ter um exame de alta complexidade. Então, Entre Elas, faz esse intercâmbio com a CESPA, faz com a Coab, faz com a segurança pública, com os delegados, né, que eu faço esse ícone. E, assim, é uma rede intersetorial para atender as demandas integrais dessa mulher. E elas se sentem muito, muito, muito acolhidas, porque dentro da roda de conversa, nós nos sentamos dessa forma. E não existe delegada, não existe pedagoga, estamos lá numa condição de mulheres, na forma horizontal. E para conhecer cada uma, a gente já começa com uma dinâmica, qual o seu nome, como você chega nessa roda. Então ela coloca no emotion lá, se ela está triste e se ela está alegre. E aí a gente vai conhecendo, elas vão se soltando. E aí a gente consegue identificar, muitas das vezes, as violações. Coisas que são difíceis, que muitas delas não vão para a delegacia. E lá elas sentem o acolhimento necessário e seguro para relatar os casos. Nossa, eu fico imaginando assim, né, meninas, como que isso pode ajudar a salvar tantas vidas, Sim. tantas famílias, tantas mulheres. A gente teve outra, na semana passada, uma advogada criminalista falando o quanto é difícil as mulheres saberem os seus direitos. E exercê-los. E exercê-los. Então, eu fiquei encantada de ver que é uma caravana de pessoas capacitadas a chegar lá, bater na porta e dizer, você está precisando de ajuda? Né? E eu fiquei encantada mais ainda de saber que analisar a condição dela, muitas se colocam em condição de vulnerabilidade por falta de capacitação, por falta de estudo. Você falou a saúde. Amei saber disso, não sabia dessa parceria. Entra também, nós temos parcerias. Hoje nós temos até a questão da CESPA, por exemplo. Nós, no momento da roda de conversa, na verdade, a gente vai escutar a demanda daquela mulher. De acordo com a demanda, nós vamos integrando com as nossas parcerias. Muitas das vezes não é um problema de violência doméstica familiar, mas ela precisa de uma consulta, de uma operação. E a gente faz esse ícone e a CESPA tem sido super parceira junto com a Santa Casa. Da mesma forma a Coab, da mesma forma a CEASTER também, porque às vezes ela precisa de uma demanda de um documento de identificação. Sério, e a gente faz esses intercâmbios. A gente pensa que em pleno século XXI, 2023, que as pessoas não têm essas necessidades básicas. Tem. É assistência chegando lá, né? Às vezes ela não tem mais a certidão de nascimento, que foi rasgada, que até mesmo o agressor destruiu, entendeu? Então ela precisa desses documentos essenciais e o Entre Elas está lá como política pública que intermedia essa mulher. Doutora, muitas vão assistir, mas aí a gente vai deixar para o segundo bloco, que é para falar de como é que... Imagino as mulheres que estão assistindo, quando é que essa caravana vem aqui no meu município, né? E a gente tem, inclusive, audiência lá no Marajó. Passamos por 8 agora. Bagre, Soure, Salvaterra, Curralinho, me ajuda, Quimênia. Moaná, Ponta de Pedras. Moaná, Ponta de Pedras. Cachoeira do Arari. Quimênia, você que é neuropsicopedagoga, como é que essas mulheres reagem ao serem acolhidas emocionalmente? Assim, ao perceber que há uma luz. O que você já presenciou como profissional, né, essa profissional capacitada?
Já presenciei muitas situações que até mexeram comigo, né? Porque, assim, trabalhar com mulher, com vítimas de violência que se encontram em vulnerabilidade, a gente precisa ser muito forte, porque a dor dessa mulher é difícil, muitas das vezes, até de ser superada. E assim, como neuropsicopedagoga, eu faço aquela avaliação também no momento da roda e também que a gente faz os cursos de capacitação que o projeto Entre Elas oferece, né? Também sou professora de alguns cursos. E assim, no momento de capacitação, eu não faço somente os cursos. Eu vou lá incentivando aquela mulher, elevando a autoestima delas, entendeu? E é muito gratificante para elas também. E assim, percebendo também como neuropsicopedagoga, que muitas mulheres não saem desse ciclo de violência porque não foram alfabetizadas, não tem curso de qualificação profissional, não tem apoio familiar. E essas mulheres estão no ciclo de violência e também os filhos dessas mulheres são atingidos, né? A gente vê aí que eles são atingidos na questão da dificuldade de aprendizagem, aonde essa criança vai externar na escola, no convívio social, e a gente precisa não somente acolher essa mulher, como o projeto Entre Elas faz, mas também com os filhos dessas mulheres, proporcionando também políticas públicas para essas crianças. É um mapeamento, porque você tem uma família adoecida, né? Dentro de todo um contexto familiar. Segrega a família. Não é verdade? Você tem uma mãe, imagina, você tem uma mãe que está com a vida desestruturada psicologicamente, não é, doutora? Com certeza. Está sendo de alguma forma oprimida, violentada em seus direitos. Como é que isso impacta? Como que não vai impactar na vida de uma criança? Sim. E dependendo da classe econômica, me corrijam, tá, gente, que eu me empolgo. Dependendo da classe econômica, do acesso que essa pessoa tem à educação, saúde e tudo mais, tudo se agrava, não é, doutora? Com certeza. Agora, a gente só tem que ponderar, inclusive direcionar, que a questão da violência doméstica e familiar ela é o gênero. Independente de raça, credo ou condição social ou econômica. Nós já atendemos muitas mulheres abastadas, que estavam em condições de muita vulnerabilidade, porque a mulher que tem uma condição e um prestígio, muitas das vezes, ela não vai ter coragem de denunciar e ela guarda para ela. Porque ela não vai ter coragem na delegacia, que de repente a delegada é uma conhecida, então ela se retrai. Então a gente tem que trabalhar também com essa mulher. Doutora, eu sempre falo muito sobre isso. importante você falar, porque é verdade. A gente não pode dizer que isso acontece só nas famílias pobres. Não. A violência contra a mulher. Perfeita a sua colocação. Muito bom. Precisamos acolher e a gente está agora... Inclusive, eu vou me reunir provavelmente na semana que vem com um síndico de um condomínio de alto padrão em Belém para a gente fazer uma roda de conversa com essas mulheres. Porque já tive conhecimento que tem mulheres que estão em cárcere privado, que às vezes estão ali porque são dependentes econômicas daquele homem, e a gente precisa também essa acolher. A gente não pode fazer segregação econômica e às vezes a mulher que está lá no Marajó pode ser muito mais empoderada do que essa outra. Porque empoderamento não quer dizer condição econômica, é consciência interna dos seus direitos, de fazer valer seus direitos. Doutora, eu adorei que você falou isso, porque por incrível que pareça, você está repetindo dentro do seu conhecimento o que você vê na prática nas delegacias, que às vezes a pessoa fica lá no regime de, eu digo, de sendo oprimida literalmente. Eu até comentei com a outra advogada, entre aspas, um cárcere, porque ela não tem coragem e o opressor às vezes fica dizendo que ela não vai ter como se sustentar, que ela vai... A manipulação, né? Que é uma forma de violência psicológica que nós explicamos nas rodas, os 5 tipos de violência. O que é o melhor dessa roda é que elas saem ali sabendo, muitas das vezes, que estão sofrendo, que muitas não sabem, que pensam que só existe a violência física. Então, quando a gente aborda os 5 tipos, dificilmente uma mulher não diga que não tenha sofrido. Meninas, vamos aproveitar esse espaço para, de alguma forma, sensibilizar as mulheres que estão assistindo agora. Atenção, meninas, prestem muita atenção para passar o link desse programa para outras mulheres, porque muitas de vocês não sabem fazer, às vezes, a diferença do que é uma violência sexual, violência moral, violência patrimonial. Então, como vocês estão falando que são 5, meninas, as duas podem se dividir e me explicarem. Em termos gerais,
para quem está nos assistindo, para as mulheres, quais são os 5 tipos de violência principais? Violência física é que todas têm conhecimento, né? Que ofende a saúde, a integridade dessa mulher. Que é o tapa, é o empurrão, isso é fácil de identificar. O problema são aquelas que não deixam os vestígios e estão dentro do coraçãozinho e da alma dessa mulher. Aí vem a violência moral, quando o agressor ofende a dignidade e o decoro. São ofensas, palavras de baixo calão. Você é incompetente, você nada faz bem, você é burra. Isso fere a mulher, é uma violência moral. E muitas delas não sabem, porque elas chegavam na delegacia comigo e diziam, doutora, meu marido me chama de tudo que é predicado negativo, mas ainda não me agrediu, não me bateu. Oh, meu Deus. Então, eu tenho que ter toda aquela tutela de dizer, você já está num ciclo, a violência é amoral e você tem o direito, sim, de pleitear medidas protetivas. Então, é isso que na roda a gente fala. Então, essa violência, segunda, é a moral, que é essa ofensa que vela a questão da dignidade e o decoro, que pode estar sendo dividida em calúnia, difamação e injúria. Aí temos a violência patrimonial. Todas nós mulheres temos acervo de patrimônio, seja patrimônio físico, né, material ou imaterial. Os nossos documentos pessoais fazem parte do nosso patrimônio, nossos objetos de trabalho. Então, quando o homem destrói um documento de uma mulher, ele está ofendendo do psicológico. Então, a violência patrimonial é o terceiro tipo. A quarta, a sexual. Né? Nós, mulheres, nós somos donas do nosso próprio corpo. Nós temos que manter relações livres, sem vícios de consentimento. Não importa se ele é teu marido, mas se naquele momento você não quer manter relação sexual ou manter determinada prática, é um direito teu e o dever dele de respeitar. E elas nas rodas às vezes acham, porque tem aquela questão do dogma, né, religioso, ele é meu marido. Ou então tem a manipulação do homem. Se tu não fizer comigo, depois não reclama, né? Entendeu? Aí isso gera manipulação. Já vi vários crimes juntos. Manipulação psicológica. Manipulação é a violência psicológica. Sexual em si. Junto. E quando o homem volta, estava comentando no outro dia no programa, porque eu acho importante ressaltar isso, o homem volta alcoolizado para casa, quer fazer certos tipos de constrangimento é uma violência sexual. Ela tem que ser livre. Se ela não se sente à vontade, é um estupro, Galúcio. Da mesma forma se fosse com um estranho. Não importa se ele é teu marido, mas você, pela Constituição Federal, você tem o direito, né, a manter a sua dignidade sexual ali. Então, as mulheres também, a partir dessas rodas, elas entendem disso. E a que a gente deixa sempre por último, né, que agora teve a atualização de 2021, é a violência psicológica. Né, que no começo ela era muito abstrata, na Maria da Penha, porque é um conteúdo que dependia de um aclaramento, de laudos psicológicos, e hoje não. O Código, ele diz as condutas, a ameaça, o constrangimento, a humilhação, o impedimento de direito de ir e vir e a manipulação. A maior parte é a manipulação. Que é aquele homem que chega em casa e começa a dizer que você está sendo responsável por a sociedade conjugal não estar indo bem. E você começa a se achar culpada. Elas relatam muito isso. Meu marido era um príncipe, de repente está tendo um outro tipo de conduta. Eu acho que eu sou a culpada, porque ele diz que eu deixei de fazer. Isso é manipulação. Muitas não sabem. Não sabem. Não tem ideia. E, doutora, é incrível. Eu conheço casos, claro que a gente não vai citar nomes, mas para exemplificar para outras, de que houve a primeira agressão e foi branda. É o ciclo de violência, que começa, às vezes, de uma forma sutil e vai se elevando. Aí depois, quando ingere um pouco mais de bebida alcoólica, aí fica manipulando. E para pegar o dinheiro da esposa. Violência patrimonial. Aí conversando com ela, cara, larga esse homem. Ah, mas eu gosto dele. Você deve ouvir, né? Só que aí a gente conversa na roda. O amor não dói, o amor não machuca, o amor não fere. A paixão é desregrada, é excepcional. Então, às vezes, você tem que ver se você não está e está nutrindo um sentimento doentio. Por isso que você precisa do apoio psicológico. Porque tudo aquilo que te faz sofrer não é o amor. O amor deixa você ir e vir, o amor te respeita. Então, a gente conversa e muitas delas choram mesmo na roda porque elas se identificam. Porque o primeiro é saber que muitas das vezes você não ama aquela pessoa. Aquilo ali não é amor. Já virou um relacionamento abusivo, tóxico para ambos. E ele é tóxico, é muito bom falar, mulheres, quando você não consegue mais ter uma conduta diretiva, tipo, eu já não decido mais por mim, é o meu marido. Relacionamento abusivo.
Quimênia, quero te agradecer a tua participação, porque no próximo bloco a doutora vai trazer uma outra convidada aqui para apresentar para a gente. Muito obrigada. Você vai voltar outras vezes falando de outros temas para as mulheres, tá bom? Gente, é um breve intervalo. Vamos honrar o nosso patrocinador e a gente volta rapidinho. Invista em você e em sua família. Associe-se à Mútua e aproveite os benefícios sociais, culturais, financeiros e convênios. Conte com a Mútua para suas atividades profissionais, para bem-estar e saúde, para o planejamento do seu futuro, para cuidar da sua família caso você venha a faltar, para situações passageiras de perda de renda, para planos de saúde regionais e nacionais, para descontos em produtos e serviços e muito mais. Acesse agora e faça seu cadastro. Mútua. Eu não disse que era rapidinho? Eu continuo conversando com a delegada Claudilene Maia e ela traz uma convidada que hoje atua no projeto Entre Elas. É a Tamara Rodrigues. Gente, a Tamara passou por um episódio de violência gravíssimo e a doutora Claudilene vai explicar melhor, contar essa história pra gente. Pode falar, doutora. Galúcio, na verdade, além das ações, como eu falei, nós fazemos atendimentos domiciliares. Porque o objetivo do projeto é não esperar que a mulher chegue na delegacia. É um dever do Estado ir até elas. Então, nós fazemos busca ativas. E o caso da Tamara foi uma dessas buscas ativas na região metropolitana de Belém, de um feminicídio ocorrido. A melhor amiga dela foi assassinada pelo ex-namorado. E a Tamara estava no momento do fato e também sofreu os disparos do tiro. Nossa, a gente ouve falar. Mas quando acontece dentro da casa, tão perto, da nossa vida, é outro olhar, não é, Tamara? Verdade. Eu imagino como tenha sido traumático isso para você. Você consegue falar sobre isso? Consigo, mas não deixa de ser traumático, né? A gente nunca espera que aconteça com a gente sempre acha, vai acontecer com, sei lá, qualquer pessoa, mas não vai acontecer comigo. E a realidade é totalmente diferente. Quando acontece, a gente tem uma perspectiva totalmente diferente, né? É algo assim que te traumatiza, mas também te ajuda a alertar outras mulheres a não passarem por isso, te dá uma força maior, né? E uma visão totalmente diferente do fato. Você é tão jovem. Isso aconteceu há quanto tempo, Tamara? Tem 1 ano e 6 meses, por aí. Eu falei em jovem porque tua amiga também devia ser jovem. Sim. E perdeu a vida. Você levou 2 tiros do agressor dela também. Você poderia estar morta, Tamara. Graças a Deus você está aí viva e ajudando outras mulheres, fazendo parte do projeto. Tamara, só para encerrar dentro desse tema, que eu acho que deve ainda ser dolorido, a tua amiga deve ter sofrido antes disso algumas agressões, não é? Sim. Assim, quando ela decidiu contar pra gente, né? A gente sofreu ali junto com ela. Ela contando e a gente imaginando o que se passou, né? Porque ela demorou muito a contar, tanto pra mim quanto pra família, né? E quando ela contou, foi quando ela já decidiu denunciar, foi quando ela já decidiu se separar, que ela de fato tomou aquela força, né? Aquela coragem. Mas, infelizmente, né, foi tarde demais porque ele a perseguiu, né, ele ameaçou e fez o que fez, né? Nossa, graças a Deus você está viva, trabalhando no projeto, ajudando a empoderar outras mulheres. Eu quero te parabenizar 2 vezes, duplamente. Obrigada. Por ter sido forte, tá lá com a tua amiga, de alguma forma tentando ajudar, e tá no projeto também, agora tentando ajudar outras mulheres. Você tem uma força incrível, parabéns. Doutora, quantos casos podem ser evitados se a mulher tiver coragem de abrir para a família, para os amigos e denunciar para a polícia no início? Muitos. Porque, na verdade, a polícia ela combate, mas a gente tem que trabalhar com orientação e prevenção. No caso da Édrica, por exemplo, ela tomou a medida, né, já depois de um tempo, só que o que ela deveria ter feito? Isso eu digo para essa mulher. Se você fez o pleito da medida protetiva de urgência, foi deferido pelo juízo, ele continua te perseguindo, você tem que pedir o descumprimento.
e o juiz decretar a prisão dele. Ela não fez isso. A família achava que ele não seria capaz. E ele atormentava ela na academia, oferecia dinheiro para a família para falar com ela. Então, deixou-se avançar mais. Ela poderia ter requerido o descumprimento e ele poderia ter sido preso e ter evitado. Então, as mulheres, muitas das vezes, não têm ainda o conhecimento necessário ou subestimam o agressor. Nós não devemos subestimar as pessoas. Eu percebo isso também. Elas relaxam, a gente fala entre aspas, não, ele já foi alertado pela polícia, ele não vai fazer mais nada. Enquanto que eu acho que não deve ter um relaxamento e a proximidade, não se deixar essa reaproximação com o agressor. Eu penso dessa forma. Isso mesmo. Ela, na verdade, não tomou esse passo. A família, quando nós conversamos, né, depois a gente fez acolhimento, até a mãe disse assim, doutora, eu nunca imaginava que ele ia ter coragem de fazer isso com a minha filha. Mas você tem que estar no insight, porque é uma pessoa que não está bem. Doente, uma pessoa que, se ela não quer mais, e ele insiste, ele oferecia dinheiro para falar com ela, para a família. Então, aquilo ali não iria terminar de uma forma boa, infelizmente. E a Tamara hoje é um exemplo de superação e mais, de solidariedade, porque ela foi ajudada e hoje está ajudando outras vidas. E é esse o pressuposto do Comprojeto, uma rede de solidariedade para essas mulheres. E sem contar que mostra que o projeto, ele também acolhe, né? Porque ela... Inclusão social. E ela já está trabalhando, Está trabalhando. Né? Que bom, Tamara. Ela é de uma família bem humilde, mas sempre, desde que nós fomos até ela, nós percebemos o tamanho da força dela. Ela mesmo com um tiro lá na perna, falando que queria ser advogada, queria ser delegada da Polícia Federal. Eu falei, essa menina vai longe. E às vezes só precisa de uma oportunidade. E é isso que eu falo aí também, que o projeto busca parcerias, que às vezes a mulher precisa de um curso profissionalizante, não tem como pagar. Precisa de um dia de autoestima. E os nossos empresários estão aí com muita boa vontade. E a gente está à disposição também e temos muitas parcerias privadas, não só estatais, para ser esse braço para essa mulher. Poxa, delegada, é uma enorme satisfação conhecer o projeto. E eu quero também fazer o pedido, a doutora vai deixar agora, a delegada, o contato da rede social do Entre Elas, o telefone para contato também, para você, mulher, que quiser conhecer mais desse projeto, quiser fazer uma denúncia. Você vai ter esse telefone agora, que ela vai passar... A gente vai colocar enquanto ela estiver falando. Doutora, então, o projeto está aberto para receber denúncias também aqui em Belém, não só na caravana, e também aberto à parceria privada. Sim. Na verdade, nós temos um número funcional, que é o 8510-8599. Pode repetir, doutora? 98510-8599. Como é que ele funciona? Muitas das mulheres, às vezes, não querem ir na delegacia, ou às vezes não tem nem o dinheiro do ônibus para ir lá na fundação ser acolhida. Então, a gente acolhe virtualmente essa mulher. Nós fazemos um agendamento prévio e já temos essa identificação. E daí a gente faz a intermediação. Essa é uma possibilidade. A gente já colocou aí na tela o número e colocou a rede social do Entre Elas. A rede, na verdade, tem também a possibilidade das parcerias privadas. Hoje nós temos salões, nós temos pequenos, médios empresários e até grandes que querem ajudar. Às vezes, doutora, cestas básicas, cestas de higiene para essas mulheres, porque hoje nós já atendemos mais de 26 mil mulheres. E é todo o estado do Pará. E é uma rede, não é só o estado. Falar de pauta de mulher é uma responsabilidade social de todos. Então, eu deixo aqui o número do projeto, se você se estiver sensível, às vezes quer ministrar um curso de capacitação, fazer uma palestra. É uma psicóloga? Uma psicóloga que a gente tem um quadro reduzido, doutor, eu quero ir numa ação, quero poder ajudar, nós estamos abertos para vocês. Gente, obrigada. Vamos aqui. Olha, nós três ali no vídeo, mulheres lindas. Gente, acessa aí no YouTube 2 canais. O canal da TV Grão Pará no YouTube já tem 19 mil seguidores. Se une lá na TV Grão Pará. O meu canal no YouTube você precisa seguir. Eu só tenho 3.400 ainda. Vamos subir aí o canal Inspiração Mulher de seguidores. Compartilha o link com as amigas, principalmente de temas como esse, para empoderar mulheres. Um beijo no coração. É uma satisfação e eu volto a qualquer momento com outro Inspiração Mulher. Beijo, tchau. Tamo juntas. Inspiração Mulher. Oferecimento Mútua. Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.